Meu médico falou que se minha prótese tiver mais luxação, ele vai tirar e encaixar a perna de volta, mas vai ficar bem mais curta. Minha musculatura é fraca, existe isso, devo me preocupar? Prótese do SUS. Bom, Alisson, não ficou tão claro para mim aqui se você já teve vários episódios de luxação, tá? Realmente, se uma prótese teve vários episódios de luxação, enquanto são vários, acima de 3, a gente precisa, é a indicação da literatura que essa prótese precisa ser revisada de modo geral, porque senão ela vai ficar luxando. A gente infere, a literatura infere que se uma prótese luxou 3 vezes, é porque deve haver algum problema que precisa ser corrigido. E a principal causa de luxação de uma prótese é falha técnica, tá? Foi alguma falha do processo da cirurgia. Isso é diferente de erro médico, tá? Não confundam. Mas foi alguma falha técnica durante o processo de cirurgia. Uma escolha inadequada de implante, um acesso cirúrgico muito agressivo, um não tensionamento de musculatura como deveria, o posicionamento da prótese inadequado, algumas dessas coisas que podem estar levando a uma instabilidade da prótese, ou seja, a episódios repetidos de luxação. E se isso ocorrer, se ocorrer um episódio de luxação, de modo geral, a conduta não precisa nem reoperar o paciente, a conduta é sob anestesia, colocar aquela prótese no lugar de novo. E pode ser que somente fazendo isso, o paciente nunca mais tenha nenhum episódio, se a prótese estava bem colocada, bem posicionada, bem escolhida, bem dimensionada. Mas se ela não estava com todas as características, tem grande chance de ocorrer outros episódios. E aí sim a gente tem uma prótese instável. E você não pode ficar assim, porque isso é altamente limitante para o paciente. E precisa ir para a emergência com a prótese luxada, é doloroso, é desconfortável, isso pode acontecer a qualquer momento. Então é muito chato e precisa trocar, porque deve haver um problema com essa prótese. Às vezes são situações em que o problema não está na prótese, mas pode ter tido uma falha, por exemplo, no diagnóstico. Eu posso ter um paciente que tem uma doença neurológica em que ele não tem musculatura nenhuma, como você falou, citou, a minha musculatura está muito fraca. Mas está fraco de fraqueza, porque não está treinando, ou às vezes é uma doença neurológica, uma sequela de um AVC. E a gente tem pacientes assim que não têm força muscular, porque ele não tem condições de fortalecer aquele músculo. O músculo atrofiado por uma doença neurológica. Nesses casos, nós temos que utilizar próteses específicas para esses pacientes e buscar todas as alternativas para isso. Se passou batido no diagnóstico do médico, se a cirurgia não foi planejada adequadamente, pode ter sido escolhido uma prótese inadequada, um acesso cirúrgico inadequado, uma técnica ineficiente, e aí essa prótese vai ficar luxando. Tá? Então, não sei se eu entendi bem, mas é importante entender que, acima de tudo, a luxação de uma prótese de quadril com as técnicas modernas é muito, muito rara. Se a gente for falar de utilizar um acesso anterior eficiente, por exemplo, que é a técnica que a gente faz aí há mais de 10 anos, a gente participou da introdução dela no Brasil, que a gente não corta nenhum tendão e nenhum músculo, preserva toda a cápsula posterior do quadril e utilizar recursos como cabeças de grande diâmetro, a gente está falando de um índice de luxação em torno de 0,2% a 0,3%. Isso significa que em cada 1.000 pacientes, 2 a 3 podem ter uma luxação. E é bom que fique claro que isso não costuma ocorrer banalmente, tá? Não é levantando da cadeira, não é sentando no vaso sanitário. Claro, nas condições ideais, tá? Estou falando nas condições ideais. Isso acontece, nessa estatística, entram inclusive quedas de altura, acidentes automobilísticos, quedas de cavalo, queda esquiando, tá? E eu estou falando isso porque a pergunta que eu falei que veio lá no Instagram era essa, era assim, doutor, se eu cair, tem um risco de luxação sempre? E isso é uma coisa que eu vivencio muito, porque aqui em Brasília o ciclismo e o triatlon são uma febre. A gente tem muito triatleta e muito ciclista. E eles pedalam a 60, 65 km por hora. E eu tenho muitos pacientes que vivem no interior, no oeste e no norte do país, e que o trabalho deles é a cavalo. Tá? Então, eles estão em suas fazendas ou trabalhando nas fazendas montado em cavalo. Então, não é raro ter episódio de queda entre os ciclistas e
esses pacientes meus que andam muito a cavalo. Também tem muita gente que anda de motocicleta, muito motociclista aqui em Brasília. E também cai, infelizmente. Felizmente, ainda assim é muito raro o índice de queda. Por exemplo, eu vou fazer um conteúdo lá no Instagram sobre isso. Assim que eu respondi essa pergunta na caixinha de perguntas, a esposa de um paciente meu falou: doutor, não vou falar o nome dele, mas caiu de moto, acho que para não atropelar um cachorro, e a gente tinha feito uma prótese de quadril nele. E fizeram todos os exames e, infelizmente, não aconteceu nada. Ou seja, não é fácil. A gente fez acesso anterior eficiente nele com uma cabeça de grande diâmetro, que reduz muito o índice de luxação. Sofreu um acidente de moto em alta velocidade, desviando de um cachorro, e não aconteceu nada com a prótese. Então é isso, tá, gente? A gente tem que... A escolha da parte técnica da cirurgia, o planejamento, a programação cirúrgica, ela é crucial. E para isso, depende, inclusive, de eu conhecer bem o meu paciente. Então, é por isso que as minhas consultas, por exemplo, são consultas dedicadas muito mais a ouvir do que falar, muitas vezes. Eu quero saber quem você é. E por isso que quando me perguntam muitas vezes, qual a melhor prótese de quadril, Inácio? Eu não vou dizer assim, não existe. Existe a melhor para você. Quem é você? Eu preciso saber quais são os seus hábitos. Para um paciente de 87 anos, sedentário, com osteoporose, que não quer, ele só quer ficar em casa e curtir os netos, é um tipo de prótese que é a melhor prótese. Para um paciente de 26 anos de idade, esportista, que ainda não tem filho, que quer viajar, é outro tipo de prótese que é a melhor opção. Tá? Então, essa escolha depende do que eu vou ouvir do meu paciente. E eu vou modificando o meu planejamento de prótese enquanto o paciente está falando na consulta, eu estou pensando. Doutor, falo, quais são os seus hábitos? Qual é a sua paixão? O que você ama fazer? Ah, doutor, eu adoro andar de moto. Opa, na minha cabeça já gira uma chavinha, um alerta, andar de moto, risco de queda, andar de moto, tem que passar a perna por cima da moto. Qual tipo de moto? É uma moto de trilha? É uma moto mais baixa? É uma Honda Bis? É uma... Que tipo? É um scooter, tipo scooter, né? Que você não passa a perna. Isso tudo determina que tipo de prótese que eu utilizarei. Ah, doutor, eu faço esportes radicais. Opa, outro tipo de prótese que eu já escolhi. Ah, doutor, eu sou sedentário, não quero... Entendeu? Então, é importante entender isso. Quando a gente fala de planejamento cirúrgico, não é só aquele desenho que a gente faz, ou aquele planejamento no software, ou o planejamento robótico que a gente faz. Isso é uma parte. Isso é o planejamento técnico do tamanho da prótese, do dimensionamento dela, para replicar a anatomia e manter a biomecânica natural do paciente. Mas o planejamento vai muito além disso, vai eu saber quem é aquela pessoa, o que ela deseja, quais são os sonhos e objetivos para eu poder atendê-la com base na minha escolha de técnica e de prótese. Tá? Vai muito além. Por isso que tem que ter conversa, consultas calmas, longas, ouvindo, com escuta ativa do paciente. E não simplesmente entrando aqui e saindo aqui.